Olá! Hoje no nosso quadro PF Cidadã nós vamos falar a respeito do combate à pedofilia, principalmente na internet. Meu convidado é o delegado de Polícia Federal Stênio Santos Souza. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos começar então. Para começar, né, assim, o que é a pedofilia? O que caracteriza a pedofilia? Basicamente, a pedofilia ela é uma parafilia que se caracteriza por um desejo de um adulto por uma criança. Em geral, a diferença de idade vai ter entre 5 e 6 anos no mínimo. Então, um adulto de 18 anos, menos 6 anos, vai querer uma criança de mais ou menos 12 anos. E é importante frisar que só vai ser considerado um pedófilo se esse adulto não conseguir ter nenhum tipo de atração por uma pessoa distinta de uma criança. Então, nas nossas investigações, nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que sentem interesse por crianças, mas não é um interesse focado, não é um interesse exclusivo em crianças. E isso, a princípio, não seria pedofilia. Nossa, e como tratar esse caso? Como que vocês identificam? A pessoa, ela se autodeclara pedófilo nesse caso? Como é isso? Então, no caso de uma investigação cibernética, nós temos uma facilidade que é o material que vai ser apreendido. Então, nós chegamos na casa da pessoa, fazemos as buscas e é feita uma análise do material que está ali apreendido. A partir da análise, você consegue ver que tipo de material aquela pessoa está colecionando. Então, muitas vezes, você vai encontrar um perfil específico de crianças. Então, tem gente que só gosta de bebês. Nossa, então, você vai ver lá só imagens de bebês. Crianças entre 3 e 5 anos, crianças entre 10 e 12, e às vezes também adolescentes, né? Tem as faixas etárias, Sim. então, né, que vocês conseguiram já fazer esse levantamento. Exatamente. E o perfil do pedófilo? Tem um perfil ou isso é muito variado? É muito variado, sim. A gente não consegue definir um perfil porque é uma doença que ataca qualquer tipo de pessoa, né? Desde o rico ao pobre, todas as etnias, as regiões, a gente encontra pedofilia em todas as regiões, tanto no Brasil como no mundo também. Então, mas na maioria, na grande parte, são homens? Sim, isso é uma característica que a gente tem notado, que pelo menos nas nossas operações, a grande minoria das prisões ou das pessoas investigadas são mulheres. A maioria absoluta são homens. É uma coisa que a gente identifica bastante, pelo menos, né, pela imprensa, né? Quando ela noticia, fala em pedófilo, a gente relaciona muito a homem. Eu, pelo menos, Sim. dificilmente vi alguma mulher, né, sendo relacionada a esse tipo de crime. Algo que a gente pensa a respeito disso também é que a mulher, na nossa sociedade, ela tem muito mais acesso à criança. Tem. Então, muitas vezes, esse desejo da mulher, ele pode ser satisfeito com esse acesso que ela já tem de forma natural. Então, é bem mais difícil identificar quando a mulher é pedófila do que quando o homem é. Além do que, existe uma característica masculina que é a visual. Então, o homem é muito visual. Sim. E isso termina repercutindo nessa necessidade de colecionar as imagens, o que muitas vezes não vai se concatenar com o perfil da mulher. Bom, então só relembrando aqui, o pedófilo é aquele que o ato consumado seria então esse consumo, né, de fotos, de vídeos. Só esse contato ele já é considerado pedofilia. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje não, desde 2008, sim, né, sim. Ele passou a prever diversas condutas relacionadas à proteção da criança. Então nós vamos ter crime desde a produção daquela imagem. Então a imagem ela retrata uma violência sexual contra a criança, está previsto como crime registrar aquilo. Se a pessoa tem a posse daquela imagem, também está previsto como crime 241A. Se essa pessoa compartilha essa imagem, né, transmite pela internet, por uma mídia, né, por um CD, DVD impresso, num álbum impresso, qualquer de tipo qualquer de reprodução, forma, né? Ela vai estar também sendo responsabilizada no 241B. Se ela faz um aliciamento pela internet, que também tem se tornado muito comum, ela abre uma câmera e começa a conversar com uma criança, Sim. tentando obter imagens dessa criança. Também está previsto como crime. Então, hoje a nossa legislação ela está bem adequada ao que há de melhor no mundo em termos de proteção à criança
na internet, que é a Convenção de Budapeste de 2001. Como é que a Polícia Federal tem trabalhado para encontrar esses tipos de crime na internet? Porque é um mundo muito vasto, muito grande, a gente fica tentando imaginar, né? Como vocês conseguem? A vantagem do cibernético é que ele termina deixando vestígios. E a polícia naturalmente trabalha com vestígios. Quanto mais vestígios, mais fácil é o nosso trabalho. São as provas, né? Sim, são as provas, as evidências. A polícia ela trabalha com provas que são encaminhadas por denunciantes e também atua de forma proativa. Nós temos ferramentas que nos permitem monitorar as redes sociais, as redes ponto a ponto, os sites que estão aí disponíveis. Então, muitas vezes, a própria característica da internet, né, de disponibilidade, facilita que não só as pessoas em geral têm acesso a esse conteúdo, como a própria polícia. A gente está falando aqui sobre reprodução, né, de fotos, de vídeos, e hoje, né, todo mundo tem uma rede social, todo mundo gosta de compartilhar fotos. Muitos pais que eu vejo, até conhecidos meus, colocam fotos das suas crianças, muitas vezes as crianças seminuas, né, só com, tá só de fraldinha, ou então tá só com um biquininho, acha bonito. Qual que é o cuidado que o pai tem que ter nesse momento? O grande problema que eu vejo hoje com as redes sociais é porque os pais não têm a noção do perigo que elas representam para as suas crianças, né? Em regra, as redes sociais elas estabelecem uma idade mínima para que as crianças tenham acesso. Em geral, 13 anos é uma idade mínima para se ter uma criança em rede social. Então, você está colocando o seu filho, você está expondo o seu filho para pessoas no mundo inteiro, dos mais diferentes perfis. E muitas pessoas que criam, inclusive, páginas falsas para conseguir ter acesso a mais crianças. Sim. Né? Então, talvez o maior problema hoje seja os pais tomarem conhecimento desse risco e começarem a tomar as mesmas medidas que eles tomam fora do mundo online, né? Você não deixa seu filho sair sozinho, você não fica colocando seu filho para ficar exposto, né, para qualquer pessoa na porta da sua casa, dizendo assim, olha aqui meu filho exposto. Então, quando os pais começarem a tratar o mundo online da mesma forma que tratam o mundo offline, com toda certeza isso já será um grande passo para a gente tornar a internet mais segura. Como que os pais podem identificar que o filho está sendo vítima de pedofilia? O que a Polícia Federal, nesse momento, traria como recomendação para esses pais? É muito importante que os pais estreitem a relação com os filhos, né? Muitas vezes, por conta desse nosso mundo cheio de obrigações, de tarefas, nós passamos muito tempo fora de casa e não damos atenção devida às crianças, né? Então, a gente termina delegando à televisão, ao computador, às amizades virtuais, uma tarefa que é do próprio pai. Então, eu penso que esse é o primeiro passo, você tentar conhecer seu filho, saber qual que é o comportamento natural dele e, a partir dali, estreitar a relação. Estreitando a relação, o filho vai ter confiança de perguntar para o pai quando for questionado, né, a respeito de um amiguinho virtual, um suposto amiguinho virtual, Sim. lhe pedindo alguma coisa, lhe pedindo uma imagem, lhe pedindo um vídeo. Que é bem comum, né, hoje em dia. Não é incomum, né, inclusive fora da internet. Nós tivemos uma operação no Paraná, né, que inclusive de repercussão internacional, em que o rapaz era um estudante de medicina, ele atraía crianças do bairro dele por meio de entrega de brinquedos, presentes. Olha só. Então ele fazia amizade com essas crianças, levava para casa deles e lá cometia os abusos. Então onde é que estão os pais dessas crianças que não sabem onde elas estão, né? Então isso precisa ser reduzido mediante o estreitamento das relações entre pais e filhos, né? Eu acho que esse é um caminho, talvez, o mais importante nesse primeiro momento. E quando os pais identificarem e realmente constatarem que se trata de pedofilia, qual é o próximo passo? Você precisa imediatamente entrar em contato com a polícia, né? No caso de um abuso sexual contra a criança, a Polícia Civil, geralmente uma delegacia de proteção à criança, e quando envolver imagens, transmissão de imagens na internet,
a Polícia Federal da sua região, né? Esse aí é o passo principal. A nossa ideia é sempre tentar reduzir ao máximo o dano, né? E aí já existe um entendimento, uma compreensão de que todas as vezes que a criança é novamente entrevistada a respeito do abuso, ela sofre o dano, então o dano se repete. Então o que a gente quer é que evitar essa repetição do dano. Então, quanto antes ela fizer a primeira entrevista com a polícia da forma adequada, científica, e conseguir registrar tudo aquilo que ela precisa dizer, a ideia é que ela não precise mais falar a respeito daquele tema. E aquele depoimento vai ser o último, o primeiro e o único, de modo que ela possa, logo em seguida, ser encaminhada para uma unidade de psicologia, né, que possa fazer o acompanhamento e o tratamento que, em geral, esse tipo de situação termina demandando um trauma, né? E esse trauma precisa ser tratado o quanto antes, porque senão vai para a vida adulta. É, isso que é mais complicado, né? Um trauma que persiste ali ao longo da vida. Bom, nós falamos aqui a respeito dos direitos, né, da criança e do adolescente, mas existe uma legislação específica hoje para casos de pedofilia, para o pedófilo? A gente tem o Código Penal, né, que trata dos crimes contra a criança. Né? Você vai ter o estupro de vulnerável, por exemplo, né? Artigo 213 lá do Código Penal. Você vai ter, 217, desculpa, você vai ter o próprio ECA, que eu chamo de ECA cibernético no meu livro, Investigação Criminal Cibernética. Mas isso não é um cuidado com o pedófilo, né? A gente tem que deixar bem claro, como foi dito inicialmente, Sim. Não é o pedófilo que está sendo investigado ou processado, é a pessoa que comete o abuso. Seja o abuso físico, seja o abuso virtual, cibernético. Então, a legislação penal, ela protege a criança, me parece, de uma forma bem intensa. E existe já hoje talvez até, não sei se da forma mais adequada, mas um entendimento que tem se alargado para proteger, inclusive, situações que, a princípio, não estariam protegidas pela regra. Hoje tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que, mesmo quando não há a genitália da criança, que é como o artigo 241E do ECA exige, pode ser também considerado crime de pornografia infantil ou de abuso, exploração sexual contra a criança. Que está pegando a imagem, né, daquela criança, então... Termina pegando a imagem num contexto sexual, mas não está estritamente como previsto lá na regra de interpretação trazida pelo legislador. Tá? Então, a gente percebe que a questão da proteção da infância é tão forte, né? A Constituição Federal, ela coloca como única prioridade absoluta a proteção da criança, né? Então, isso termina influenciando também os tribunais nas decisões. E não sei se de forma equivocada ou não, né, a gente percebe que há sim uma proteção bem intensa nesse tipo de crime. Como que o senhor enxerga o trabalho da Polícia Federal hoje aqui no Brasil em relação à pedofilia? Assim, não sei se dá para traçar um parâmetro com os outros países. Como é a sua avaliação? A Polícia Federal, ela tem um trabalho muito interessante, assim, é reconhecido mundialmente, talvez certamente entre as melhores polícias do mundo nesse tipo de proteção, principalmente a partir de 2008, porque até 2008, mesmo antes da nossa lei atual, que passou a prever posse, compartilhamento, etc., aliciamento, a Polícia Federal já fazia monitoramentos e fazia cooperação policial com outros países. E o que a gente percebeu, principalmente a Operação Carrossel, é que as outras polícias faziam prisões, muitas prisões, centenas de prisões, com o material que a Polícia Federal tinha fornecido, e aqui no Brasil a gente não conseguia prender ninguém. Né? Então, a partir de 2008, e a primeira operação que a Polícia Federal fez com a nova lei foi a Operação Turco, né, que eu estive à frente, coordenando, ela vem gerando, na verdade, uma melhora progressiva da polícia nesse tipo de operação. Então, a gente tem ganhado cada vez mais experiências, a gente tem conseguido atuar
nos diferentes setores em que esses criminosos estão alojados. E aí eu vou falar de redes sociais, em redes ponto a ponto, em sites, blogs, e até mesmo tem alguns casos em que a gente encontra pessoas que estão comercializando, sites que comercializam imagens de crianças, Nossa. vinculados a fotógrafos que vêm para o Brasil simplesmente para produzir esse material e vender para o exterior. Então, assim, onde esses criminosos estão atuando, a Polícia Federal tem conseguido chegar. E isso é em grande parte por conta da confiança que a população tem demonstrado com a polícia. Então, assim, quanto mais confiança a população tem, mais ela quer colaborar, porque ela sabe que vai haver um resultado daquela colaboração. E isso termina sendo um círculo virtuoso. Virtuoso, exatamente. Então, a população, as empresas, a mídia em geral, ela confia na polícia, colabora cada vez mais com a polícia, ainda não é o ideal, mas cada vez mais, isso se reverte nos resultados que a gente tem apresentado. Recentemente eu estive lá numa mesa redonda no centro, na inauguração do Centro de Transparência da Microsoft. Ah, sim. Estivemos lá também. E a gente teve a oportunidade de comentar a respeito disso, né, da questão da cooperação, que é talvez um dos fatores mais importantes, seja a cooperação policial, seja a cooperação entre órgãos governamentais, seja a cooperação com as empresas, Sim. mas principalmente a cooperação com o cidadão. Né? Você tornar efetivo o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então é isso que eu vejo que é o fator mais essencial para o bom resultado que a Polícia Federal tem apresentado. Então, estamos falando de cidadão, né? Já vamos encerrar aqui. O cidadão que está nos assistindo e de repente ele quer fazer uma denúncia. Há algum canal da Polícia Federal que ele possa fazer isso? A Polícia Federal está fazendo hoje umas mudanças. Né? A princípio, a gente ainda tem disponível um canal na internet, que você pode digitar http://denuncia.pf.gov.br, e aí você pode copiar e colar todos os sites. Né? Se for site, URL, você pode colar dentro desse canal. No caso de uma denúncia que não seja um site, o ideal é que a pessoa procure a delegacia da sua cidade. Tá? Se for na capital, todas as capitais a gente tem uma unidade da Polícia Federal, e nas principais cidades do interior também. Sempre tem uma unidade, né? Sempre, quase sempre, pelo menos nas capitais sempre. Nós sabemos, apenas nas capitais tem. Nas né? principais cidades também vai ter. E aí, não tendo isso, o ideal é procurar o telefone para poder obter o e-mail, porque cada unidade dessa tem um e-mail que pode receber também esse tipo de denúncia. Mas está ótimo, então. Conseguimos várias informações aqui a respeito de pedofilia. Não aprofundamos muito, né? Mas para quem está nos assistindo já pode ter uma noção um pouquinho qual é a atribuição da Polícia Federal nisso. E nós vamos trazer mais informações em outras entrevistas também. Eu quero agradecer aqui a presença do delegado de Polícia Federal, Estênio Santos Souza. Obrigado, pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigada. Bom, gente, nós ficamos por aqui, então. Mais informações você pode obter também pelo site da EADelta, eadelta.com.br. Até a próxima. Tchau.